E aí, vamos lá? Mais um vídeo aí no canal, Andrade Máquinas Pesadas. E o meu ajudante aí é o Zé. O Zé tá me auxiliando aí nesse vídeo. E a gente vai hoje falar um pouquinho aí de inspeção diária, antes da gente começar os trabalhos. Todos os dias um bom operador, ele verifica vários pontos em uma máquina. Aqui nós vamos começar, vamos dar um giro aqui na máquina. A gente vai começar pelo lado direito do operador e voltando por esse lado para fechar a inspeção diária. Vamos lá, Zé? Mostrar aqui ao pessoal como é o dia a dia da gente. A gente... Estou trabalhando com essa máquina. A gente primeiro na inspeção, a gente começa por esse lado. A gente começa a visualizar aqui essa parte de iluminação, a parte das correias, e aqui a gente tem a parte do alternador. A gente aqui tem a parte de alternador, tem a questão dos radiadores. O radiador está obstruído, tem muita sujeira, muita poeira, porque se esse radiador estiver obstruído, a tendência é que a máquina ela provoca o aquecimento da máquina. Aí todos os dias a gente vem aqui, examina esses radiadores, fazendo essa inspeção a gente segue, verifica se não tem nenhum vazamento, porque aqui nesse acesso a gente tem acesso à água, líquido arrefecimento e ao óleo do motor da máquina. A gente dá uma olhada para ver se não foi violado, para ver se não tem nenhum vazamento, se não tem nenhum pneu baixo, se as forcas das rodas estão apertadas. Na parte do motor, desse lado aqui a gente tem a base do filtro de óleo do motor, se tem vazamento, aquele pré-purificador de ar na parte de cima. A gente visualiza também se tem alguma coisa obstruindo, se tem algum... Comigo não acontece muito, mas também tem uma questão aqui de sujeira na lateral do motor de arranque. Se o motor de arranque tiver com a questão de folha, e essas máquinas, eu já vi muitos vídeos aí mostrando que essas máquinas 120K e outras máquinas que são fechadas com essa estampa lateral, acontece a questão de incêndio. Mas por que acontece incêndio nessas máquinas? Porque essas folhas elas vão se acumulando, elas se acumulam na lateral do alternador aqui, e a tendência é que... Valeu, Adão! Você vai sair no canal aqui. E a tendência é que essas folhas provoquem um princípio de incêndio. Como? A folha cai, passa por debaixo de um pé de árvore, a folha cai, passa por aquele acesso do pré-purificador e chega a se acumular na lateral do bloco do motor. Essa folha seca com calor, ela seca e provoca um princípio de incêndio. É o que fazer? Sempre que possível, dá uma olhada se tem folha lá no local. Vou subir aqui para mostrar que vai ter folha. A subida da máquina aqui, dos apoios. E a gente vai ver aqui dentro. Tem como chegar mais perto aqui, Zé? Pra gente mostrar. Ó, quer ver? Deixa eu pegar aqui os acessos. Ó, folha. Essa folha, como essa parte aqui é parte de queima, o motor tá frio. Aqui tá a turbina da máquina. Depois a gente conversa em outro vídeo sobre a questão de componentes de um motor dessa máquina. Essas folhas, ela cai do pé de árvore, passa por esses acessos ali, cai em cima do escapamento. Ela seca e ao ponto dela dar princípio de incêndio. Aí isso ocasiona fogo no motor de uma máquina dessa, porque você está operando a máquina aqui com alta temperatura e as folhas acumuladas aqui em cima, a tendência é incêndio. É por isso que tem que ser feita essa inspeção, visualizar se tem folhas aqui e remover, né? Aí aqui a caixa de bateria. Essas máquinas vêm com duas baterias, são 24 volts.
e a gente segue a inspeção ali para frente. Vou fechar aqui o acesso. Vamos lá. Pronto. E a gente vai visualizando aqui, ó, essa questão dos vidros. Essa questão dos vidros. Como a gente trabalha aqui na zona rural, tem muito pé de pau, pé de árvore. E esses pés de pau, eles deixam sujeira nos vidros. Eu não revesti essa máquina toda, porque diminui muito a visualização da gente lá de dentro. E eu optei por passar um revestimento só na parte de cima, só para diminuir a insolação. Essa parte de baixo eu não uso revestimento, por quê? Porque as pessoas têm de me ver. Porque se um motoqueiro vem na estrada e ele está me vendo, eu estou vendo ele, mas ele está me vendo? A tendência é essa, é que ele me veja. Para saber se eu estou dando espaço para ele passar, para saber se eu estou orientando a ele a parar e esperar que eu dê caminho a ele, essas coisas. Aí eu mantenho sempre a máquina limpa. Retrovisor no lugar, não trabalho sem retrovisor. O retrovisor auxilia muito. Aqui a gente tem a parte de lâmina, questão de lâmina. O que se desgasta muito aqui nessa área, o que se desgasta são as tiras de desgaste. Elas estão aqui no trilho. As tiras de desgaste elas trabalham aqui embaixo. Elas são tiras de bronze para evitar o desgaste dessa peça. Porque o bronze, em contato com o ferro, como o bronze ele é mais frágil, a tendência é que o bronze se acabe primeiro do que o ferro. Assim não causa desgaste da lâmpada. Ou seja, o operador chegou de manhã, verificar se as tiras de desgaste estão boas. Se não tiver boa, antes de sair para trabalhar, remover as tiras de desgaste, substituir por outras tiras. Mesma coisa é a lâmina. Aqui eu estou num padrão já que vai ter de trocar essa lâmina. E o perfil da lâmina já desgastou-se. E se eu sair com a máquina nessas condições, eu vou danificar o bulldoze, que o pessoal conhece por bulldoze, a lâmina em si, né? O perfil dessa lâmina completa se dá o nome de bulldoze. E por que ela está nessa posição? Essa lâmina se encontra nessa posição porque a subida e a descida do operador, ela tem de ser pelo lado esquerdo da máquina. Eu não posso estar utilizando essa porta para estar subindo e descendo da máquina. Essa porta do lado direito do operador é uma porta de emergência. Essa porta ela não pode ser utilizada em todo o tempo, só em caso de emergência. Por que essa lâmina está nessa posição com a máquina parada? Por que ela está nessa posição? Porque quando o operador for subir na máquina do outro lado, a chance dele se machucar é menor. Ou seja, o operador ele não pode estar doente, adoecer por qualquer descuido, a não ser um problema de saúde que não seja da natureza, né? Mas um acidente de trabalho ele tem que ser evitado. Como ser evitado esse acidente de trabalho? Parando a máquina e deixando a lâmina nessa posição, porque eu vou estar utilizando a outra porta e não essa porta do lado direito. Quando eu subo na máquina, a escada ela é móvel. E por essa escada ser móvel, corre um risco da gente estar subindo na máquina, de repente deslizar o pé e a gente se machucar na lâmina. Por isso que essa é uma posição de deixar essa lâmina no final do dia. Aqui ainda tem a parte do círculo da máquina, que a gente visualiza umas tiras de desgastes que tem aqui. Aqui ela tem as partes superiores, que não são mais de bronze, aqui é nylon. Tem pessoas que usam bronze, eu não gosto de usar tira de desgaste do círculo de bronze, usa-se de nylon. A substituição não é tão difícil, quando for substituir aí no próximo vídeo a gente vai mostrar, mas essa questão tem de ser visualizada. O pinhão está no lugar, coloca o pinhão aqui, Zé, por favor. A gente de manhã tem como gravar aqui embaixo, Zé? Então vamos mostrar aqui, tá? Ali no círculo, lá no pinhão, aquela posição ali.
esse pinhão ali, aquele cheio de dente, a gente quando vai trabalhar de manhã, esse aqui, ó. Esse pinhão a gente tem de visualizar. Esse pinhão tá folgado, porque tem uma porca e tem uma trava. Tem de dar uma olhada sempre que possível, aqui embaixo, na parte do cerco. Tem parafuso folgado, reapertar. Nada de sair com máquina com parafuso folgado ou peça trincada. Por quê? Porque provavelmente quando você estiver na zona rural ou no trabalho, ela vai apresentar o problema. Ou a peça estiver trincada, vai romper, ou se parafuso folgado, vai cair. Ou seja, antes de sair, a máquina tem que estar pronta. Parte de frente. A parte da frente, vamos lá, José. A parte da frente ainda continua com o pneu. As porcas estão apertadas. Tem de examinar porcas. Por quê? Porque se você deixar uma roda dessa andar com porca folgada, a tendência é os parafusos, elas são rosca completa, que não é porca, que é o parafuso que entra dentro de uma rosca, de uma porca. Se esse parafuso andar folgado, essa roda andar folgada, a tendência é desgastar a rosca, ou seja, visualizar se as porcas, se os parafusos estão apertados. Essa é a inspeção diária. Parte de frente, cilindro. E o cilindro, a parte dianteira. Se tem porcas folgadas, porca de cilindro, porca de cambiamento, porca de ponta de eixo, se está tudo legal. Se não tem vazamento de óleo no cubo da roda, se tiver vazamento, resolver o vazamento. Se precisar de óleo, completar nível de óleo. Na parte do carro, vai girando, mesma coisa. Tem porca folgada, reapertar. Parte de lubrificação. Questão de lubrificação, não são muitos os pontos de lubrificação nessa máquina. Tem os graxeiros. Toda parte móvel tem um graxeiro. O que é um graxeiro? Uma peça pequena, onde você encaixa a bomba de lubrificação e você faz essa lubrificação. Tem alguns pontos. Toda peça móvel tem lubrificação. Aqui tem lubrificação, aqui tem lubrificação, baixo tem lubrificação, máquina pesada tem pontos de lubrificação, que é para ser feita em períodos. Ou seja, você visualizou uma peça que está com cara de não ter lubrificação no lugar, graxa. A tendência é você fazer a lubrificação com a ajuda de outra pessoa. Vamos aqui para frente. Parte de tira de desgaste. Visualiza novamente. Aqui está as tiras de desgaste. Já já a máquina vai ser lavada. A máquina está cheia de terra. O período está de chuva. Hoje ninguém sai. Porque chuva não combina com estrada. A gente vai dar uma limpeza na máquina e deixar a máquina pronta. Tá saindo um solzinho aí, mas a terra está muito molhada. E a gente vai estar dando uma limpeza e aí dá pra gente ver direitinho. Mas aqui, isso aqui é uma tampa da tira de desgaste. Se sair com tira de desgaste gasta, você vai danificar esse perfil, ó. E é mais viável e mais barato fazer essa substituição da tira do que mexer com essa peça. Então a gente visualiza isso. Porca. Aqui estão as porcas, porque essa máquina não tem tombamento de lâmina. O que é o tombamento dessa lâmina? O tombamento de lâmina é o posicionamento aqui que você vai deixar essas castanhas. Tem uma porca grande. Se você afrouxar aqui, afrouxar essa porca e a outra do outro lado. Aí essa lâmina, ela vai se deslocar para frente. Eu uso ela mais ou menos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto dente, tá travada. Quando ela vem original, ela vem aqui. Mas a lâmina fica muito inclinada para trás. E como o material muitas vezes é duro, quanto mais a lâmina estiver tombada para frente, mais o ataque é melhor. A vantagem de uma máquina com tombamento hidráulico é que vai ter um cilindro desse aqui embaixo. E lá de dentro você aciona. Ou seja, essa lâmina ela vai para frente
e ela volta. E aqui não, aqui é manual. Aqui você afrouxa os parafusos, aí você faz esse movimento, a lâmina vai para frente ou ela volta para trás. Eu optei por deixar nessa posição no meio, mais ou menos no meio. Por quê? Porque dá uma melhor qualidade de corte. Quando você baixa essa lâmina forçando no chão, nessa posição, o material rola mais rápido. Certo? Vamos lá. Aqui, a parte do operador, porta, tá vendo a distância que a lâmina tá? Dá uma mostrada aí, José. Tá vendo lá a lâmina? E aqui tá a escada de acesso. Essa escada ela é móvel. Se você não subir, se essa lâmina tivesse invertida, ela estaria provavelmente aqui perto de mim. E quando eu fosse subir aqui, corre um risco de eu deslizar e cair em cima dessa lâmina e me machucar. Isso é segurança de trabalho. Muitas empresas grandes que tem, e o pessoal da CIPA atua, da segurança de trabalho, se ele visualizar isso aí, é uma infração de operação. A lâmina, a posição é essa, parou a máquina, a posição da lâmina é essa. Já a saída de máquina, depois a gente vai estar mostrando aí, como sair com a máquina, existe uma posição de guardar essa lâmina. Essa lâmina não pode estar andando na posição que está aí. A posição dela andar é inversa, é na outra posição, guardada aqui embaixo. Aí eu vou explicar em outro vídeo por quê. Se alguém já sabe por que essa lâmina tem que estar nessa posição, comenta aí. Que a lâmina não vai estar andando assim. Se o operador estiver andando com essa lâmina assim, nessa posição, assim, tá errado. E depois eu vou comentar por que tá errado essa posição, certo? A parte de trás. E Baixinho? E aí? Baixinho é o motorista boca quente aqui da empresa, tá ali, ó. É o Baixinho boca quente. Mostra ele aí, José. Cara, Boiolinha. vai dar aí no canal aí da gente. Olha a outra turma lá, ó. Aí é a potência, os dois aí é a potência. Valeu, Baixinho. Aqui é o seguinte, essa tampa de acesso é a tampa de acesso do outro lado do motor. Pneu tudo apertado, as porcas tudo no lugar, pneu calibrado. Beleza, vamos subir aqui. Alça de apoio, ó. Subir apoiado, sem alça de apoio. Essa área. Aqui está o suporte do filtro de ar. Aqui está um indicador. Essa pecinha aqui é um indicador de impureza no filtro de ar. O que são essas impurezas? Poeira. Quando atingir um determinado ponto aqui, tem uma areazinha verde, está pedindo substituição do filtro. Os filtros de ar que eu trabalho, e aqui são dois filtros. Para você que tem carro baixo, a questão do filtro de ar. Você anda em região com muita poeira, você tem de estar de olho no filtro. Por quê? Porque esse filtro obstruído, ele é o pulmão da máquina. Ele é o pulmão do motor, de qualquer motor. De carro, caminhão, seja o que for. Esse filtro, se ele estiver muito empoeirado, a tendência é que essas micropartículas, e a poeira ela é micropartícula, ela tenha acesso ao cabeçote do motor, na parte de queima de combustível. Porque para ter queima de combustível, tem de ter dois elementos, é principal. Primeiro, combustível, tem de ter centelha, porque motor a diesel não é com ignição elétrica, aqui é compressão. Aqui é pressão que faz com que aconteça a queima de combustível. E oxigênio. Se essa poeira descer para o pistão, tiver muito sujo, tiver acesso ao cabeçote, provavelmente você vai ter um problema aí no futuro. Então, filtro de ar, substituição sempre que possível. Eu costumo fazer como? Trabalhei numa região com muita poeira. Quando eu vou abastecer lá no posto, não é indicado assoprar filtro. Não é indicado bater filtro. Por quê? Porque filtro tem que ser trocado. Mas tem como a gente diminuir essa despesa. Quando eu vou fazer uma manutenção do filtro de ar, o que acontece? Não pode
ser um ar com água, porque todo ar que é produzido, ele contém água. Tem de ser um ar que passe por um filtro secador. Esse filtro secador, ele vai estar diminuindo a quantidade de água no ar, que é para não danificar o filtro. E se eu jogar ar com água nesse filtro empoeirado, a tendência é que a poeira ela grude no filtro. Aí vai causar uma obstrução, não vai ter passagem de ar suficiente. E não é bom. E como fazer essa questão de soprar um ar? Depois a gente vai estar explicando como é que eu faço essa higienização daqui do reservatório de ar da máquina. Questão de inspeção diária. Verificar os níveis de óleo. Vareta de óleo do motor. Está no nível bom. Vareta, nível de óleo. Vareta, nível de óleo de transmissão. Esse óleo de transmissão e de diferencial, eles são juntos. Aqui, o ideal é examinar esse óleo com o óleo aquecido. Um óleo aquecido e a máquina em funcionamento. Mas, de manhã, tem como você examinar. Você puxa a vareta e vê se está pelo menos melando a vareta. Que é para ter uma certeza que tem óleo na transmissão. E esse mesmo óleo da transmissão, ele se une no diferencial. Então, se tem óleo, se está melando a vareta, tem óleo, certo? E depois a gente vai estar falando aí sobre a questão de óleos. Beleza? Óleo de transmissão, ok. Óleo de motor, ok. Filtro separador de água. Esse filtro a gente visualiza aqui nesse reservatório transparente a questão do combustível, que é importante. Por quê? Aqui a gente, como é um motor eletrônico, esse motor ele trabalha com unidade injetora de combustível. Alguns chamam de hastes. E realmente são hastes. E depois eu vou estar explicando, eu já tive problema com unidades injetoras aqui, por questão de combustível. Depois eu vou estar explicando porque o S10 antecipa a vida útil das hastes, das unidades do motor. Certo? Depois eu vou estar explicando. Visualizei água no reservatório, drenar ou escovar. Como escovar esse filtro? Aqui tem uma bomba elétrica de combustível e esse sistema de alimentação de combustível ele é eletrônico, certo? Aí tem uma bomba elétrica que faz a função. Aqui não precisa estar extraindo ar de motor. A 120B, eu já trabalhei com a 120B e se você tivesse qualquer problema de vazamento de combustível, você tem de extrair o ar das anticâmaras. Já trabalhou com 120B, a Caterpillar, anticâmara? Teve problema? Comenta aí. E as 120B são com anticâmaras mecânicas. E aqui são com unidades injetoras, que é o motor mais moderno, certo? Teve água, drena. Depois a gente vai estar vendo um vídeo, quando for fazer um abastecimento, como é um abastecimento que a gente faz nela. Quando a gente abastece, sempre vai ter água no separador. Se você não tirar a água do separador, você vai ter problema com as unidades injetoras. Porque vai estar passando água para o sistema e vai danificar o sistema de combustível. Essa máquina ela chegou a alcançar 9.500 horas com as unidades originais, sem problema nenhum, porque eu sempre estou drenando essa água dali. Se eu não drenar, a máquina vai funcionar normalmente, eu vou andar normalmente, mas se eu deixar essa água entrar em contato com as unidades,
vai ter um desgaste prematuro, certo? Mas a gente vai estar falando isso aí depois. E se alguém tiver alguma dúvida e quiser tirar essa dúvida, deixa o comentário aí que a gente vai estar respondendo. Não se esquece de deixar o joinha e se inscrever no canal, certo? Mas ainda está faltando aqui a questão do sistema de arrefecimento. Água. Ali está o reservatório de água, o acesso é por cima. É só abrir a tampa aqui por cima. Já abri. Pronto. Está o reservatório de água. Todos os dias dá uma olhada aqui. Lembra que lá no começo do vídeo a gente falou lá do outro lado da máquina que tem de visualizar se tem dois acessos. Um é de água, do líquido de arrefecimento, e outro é de óleo do motor. A gente tem que estar visualizando se houve essa questão de terem mexido naquela área, certo? Por isso que é importante deixar a máquina em uma área segura. Na zona rural, deixa numa casa de uma pessoa. Na cidade, deixa num lugar, na garagem, deixa num lugar, né, vigiado, para não ter problema. A água é legal, aqui dá para visualizar, certo? Pronto, essa parte foi resolvida. O que é isso aqui? Isso aqui é a parte de chave geral da máquina. Ela está numa posição de desligada. Vai funcionar a máquina, ó. Pronto. Já está liberada a corrente para a parte da máquina aí. Óleo ok, transmissão ok, separador de água ok, filtro de ar, tá bom? O meu ainda tá, mas quando eu for fazer a limpeza, vou estar mostrando como é que se faz essa limpeza. Como é essa limpeza? Como é que eu posso fazer essa limpeza de um filtro de ar, de combustível, de ar do motor de uma máquina dessa? Como é que pode estar sendo feita essa limpeza desse filtro? Para não haver uma troca desnecessária desse filtro. Porque não é de toda forma. Aqui, vou fechar aqui o acesso. Ainda tem um key aqui para a gente ver, antes de começar. A parte... Hello, motor. Pronto, agora voltou, José. Vamos lá. E aí, voltando, né, na parte do... Aqui é o reservatório do óleo hidráulico da máquina. Aqui está o nível de óleo hidráulico. Se a máquina tiver qualquer vazamento lá para frente, José, lá na frente, dá uma mostradinha lá nas partes das mangueiras. Tá vendo essas mangueiras lá na frente? Se tiver qualquer vazamento ali, ó, vai estar saindo daqui, ó, do reservatório. Por isso que você tem de estar vendo, se de manhã, se a máquina tem algum vazamento de óleo para corrigir. Reservatório de óleo do hidráulico. O acesso aqui por cima está no nível mínimo e o máximo. Por que está próximo do mínimo? Porque a lâmina está no chão. Se eu levantar o conjunto, ela vai para o meio. Nem para máximo, nem para mínimo. Sempre no meio, níveis de óleo. Tá bom? Se tiver no máximo, vai estar forçando o sistema hidráulico. Se tiver no mínimo, também vai estar forçando por não ter óleo suficiente. Ou seja, tem que estar no meio. Depois a gente vai estar falando aí da questão dos óleos. Que tipos de óleos. E quais os recomendados, né? E é isso. E agora a gente vai estar partindo para outra etapa aí. Que hoje o sol está melhorando. E provavelmente amanhã, se hoje continuar assim e amanhã for estiado, a gente vai estar na zona rural. E a gente vai vendo outros vídeos aí. Essa foi uma parte introdutiva de uma inspeção diária. Tá faltando ali para a parte de trás as unhas do escarificador. Visualizar se as unhas estão boas, estão no lugar. E é isso aí. E deixa o joinha aí pra gente. E se inscreve no canal. E obrigado aí por ter assistido. Compartilha aí com os amigos. Valeu!